A alimentação também, o estilo de vida também influencia positivamente ou negativamente? Ou não tem nada a ver? É uma questão meramente... Ótima pergunta. Essas questões são sempre multifatoriais. Lembra que eu te falei? Quando a gente fala de ser humano, de psicologia, é multifatorial. Então, você tem uma propensão genética. Existem genes que acionam a produção elevada de serotonina ou de dopamina. Então, se você tem um gene que está manifesto, está ativo, relacionado à produção de dopamina, você vai produzir mais. Por isso, você vai ter uma personalidade, uma tendência a uma personalidade dopaminérgica. Certo? Então, isso geneticamente. Ambiente também, porque se você se habitua a buscar sempre coisas, a não ser grato por aquilo que você tem. Lembra do que Paulo diz? Contente em tudo. Em tudo dai graças, é verdade. Então, se você acaba gostando no dia a dia desse estímulo de o que eu procurar, uma menina sempre nova, desde adolescência, sempre pegar uma menina nova, vou para a balada cada dia. Se você acostuma com esse tipo de hábito, também está influenciando a liberação de dopamina nas regiões da recompensa, do sistema de recompensa. Alimentação, existem algumas... Quer ver? A dopamina ela é sintetizada a partir da tirosina. Tirosina seria? Ela é produzida pelo seu organismo naturalmente, mas também encontra em alimentos. Abacate é rico em tirosina, peixe é rico em tirosina, queijo é rico em tirosina. Então, você pode obter, o organismo já produz, e você pode obter via alimento. E o contraponto? Quais seriam tipos de alimentos que seriam nocivos? Aí você colocou alimentos que propiciam, que são benéficos. Que contém a tirosina. Mas alimentos que, por exemplo, seriam prejudiciais, que podem dar um curto-circuito lá nesse sistema meu. Não, você só aumenta a produção, se você não comer, você vai ter a produção normal do teu... As pessoas que têm baixa de dopamina é que devem se preocupar... Existe esse caso, eles falam com esses alimentos, porque pode ajudar a repor, a produzir... A partir de tirosina, sintetizar e produzir mais a dopamina. Só para você ter uma ideia, para ficar uma coisa mais compreensível, pessoal. Baixa dopamina do teu cérebro, você produz pouca dopamina. Qual a doença que está relacionada com isso? Uma das funções da dopamina é controle motor. Qual é a doença que tem um problema de controle motor? Vai faltar a dopamina, você vai desenvolver Parkinson. É verdade, o livro menciona o Parkinson mesmo, pessoas que têm problema de Parkinson, é verdade. E excesso de dopamina ou desequilíbrio, não se sabe se necessariamente excesso ou simplesmente o desequilíbrio da substância, dopamina. A esquizofrenia está relacionada a isso. Tá? Então, você tem alguns problemas. Agora, a grande questão interessante para nós é a questão do vício. Porque quando você começa a estimular, o que acontece com a droga? Cocaína. A droga em geral, o que eles fazem? Eles sempre atuam... Rodrigo, sempre que você fala em querer mais ou em viciar alguma coisa, você está falando de sistema dopaminérgico. É isso que eu ia te perguntar, exatamente, porque o vício, seja ele jogatina, droga, qualquer tipo de vício, ele sempre assim, ele cria quase que uma dependência pelo que não está aqui. Sim. Sempre aquela sensação assim, eu quero aquilo, eu quero aquilo, e aí eu vou até... construir mais isso, que eu quero que você desenvolva mais esse pensamento que você está levantando aí, a questão do vício, da dopamina e tudo mais. Você mencionou em um determinado momento, a dopamina, eu não lembro o termo que você usou, mas é quase um sinônimo de, ela é amoral, não imoral, amoral. A dopamina, ela quer. Ela não está perguntando se é certo, se é errado, se é nobre, se não é nobre. Ela quer, se é ético, se não é ético, ela quer. Só que a dopamina... eu tenho que ter o controle sobre ela e não ela sobre mim, porque senão é igual o Davi. O Davi quis a mulher e foi lá e tudo mais. Se eu deixar, a dopamina pode virar uma miragem. Por isso que o livro até fala de pessoas que estão sempre buscando, porque a dopamina sempre vai achar que o melhor ainda está por vir. Então, quer dizer, eu estou agora com esse carro aqui, mas se eu tivesse esperado para sair o modelo novo, aquele era melhor. Se eu tô com essa namorada aqui, aquela ali tem os olhos repuxados, aí você larga essa aqui e pega a outra. Mas essa aqui, mas aquela ali, ela tem o cabelo mais bonito que essa. Você nunca vai ficar satisfeito, porque você está sempre viciado em situação dopamínica, né? Então, realmente, nós temos que ter uma responsabilidade para não deixar que a dopamina
nos manipule, inclusive usando miragem, porque o vício é isso, né? Quando eu conseguir isso, eu vou ser feliz. Aí está lá e não é. Sim. A questão é que a dopamina ela é produzida principalmente numa região do cérebro, que a gente chama de sistema límbico, que é bem no centro do cérebro, que está relacionado com prazer e sistema de recompensa. Tá? Não vou falar o nome da região para não ficar coisa complicada. Ou pelo menos né? em que parte estaria? Que dá para saber, não? Bem no miolo do cérebro, na região aqui, na direção da sua orelha, mas atrás do lobo temporal. Tá, bem direito. no centro. Pensa que o cérebro está aqui, bem no meio dele. Tá? No miolinho dele. Ali os evolucionistas dizem que é a primeira parte que se desenvolveu, por isso que está lá no centro. Os répteis, por exemplo, têm mais essa região. Por quê? Porque você precisava de controle emocional, de busca de prazer para poder sobreviver. Então, nesse sistema límbico, você tem uma via ali e uma região onde a dopamina é produzida. Tá? Dessa região onde os neurônios dopaminérgicos estão instalados, sai ramificação do neurônio, o axônio do neurônio sai para duas áreas principalmente. Núcleo accumbens, que é onde está relacionado ao sistema de recompensa. Mas tem uma outra via que vai para o lobo pré-frontal, que lida com controle, julgamento, raciocínio. Será que vale a pena fazer isso ou não? A dopamina está agindo nas duas regiões. Agora, pensa que o sistema límbico é o acelerador. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Lobo pré-frontal é o freio. E a mesma dopamina que está agindo nas duas regiões. Nos dois pedais. Exatamente. O ideal é que você tenha o equilíbrio, o controle. Eu quero, mas eu posso, eu devo. É vantajoso, certo? Se você tem esse desequilíbrio, e aí está o grande problema, Rodrigo. Nós estamos vivendo numa sociedade que privilegia a estimulação da dopamina por recompensa, a busca do prazer. Aquele negócio do Pavlov lá de oferecer biscoito para o cachorro e ele babar. Estão fazendo isso de maneira social? Sim, a gente faz isso todo dia. Exemplo. Dopamina pura. Em excesso. Por quê? Porque aqui você está sempre buscando alguma coisa. Eu vou citar uma pesquisa. Às vezes é legal a gente citar uma pesquisa, né, para entender. Um pioneiro do estudo da dopamina, Schultz, ele fez a seguinte pesquisa. Pegou um macaquinho e colocou numa gaiola e ali colocou duas caixas e duas lâmpadas. Quando a lâmpada da direita acendia, caía comida na caixa da direita. Quando a lâmpada da esquerda acendia, caía comida na caixa da esquerda. O macaquinho aprendeu logo. Piscava alternado. Essa lâmpada, ele abria a comida. Essa lâmpada, ele abria a comida. Isso alternado. Quando a lâmpada piscava, o que eles perceberam, os cientistas? Que, quando a lâmpada piscava, pico de dopamina. Porque a dopamina é a molécula, é o neurotransmissor da expectativa, da antecipação. O que vai vir? O que vai vir. Você já antecipa a coisa, é verdade. Por isso que o cachorro salivava. Sim. Antes de comer, ele já salivava quando oferecia. Sim. Mas à medida que o macaco aprendeu, que isso se tornou familiar, vai piscar essa, vai ter comida, vai piscar, o nível de dopamina começou a cair. Aí o que eles fizeram? Eles perceberam também que quando o macaco pegava a comida e estava comendo, a dopamina caía. Por isso, eles entenderam que a dopamina não é necessariamente exatamente a droga do prazer. Porque se fosse a droga do prazer, enquanto você está comendo, ela teria que estar sendo liberada. Sim. Mas ela era liberada quando a luz acendia. Quando dava expectativa. Exatamente. E aí o que aconteceu? Mas com a familiaridade, o macaco já sabe que desse lado aqui vai cair aqui, vai cair aqui, pronto. Acabou a surpresa. Baixou a dopamina. Aí o que eles começaram a fazer? Acendia a luz, mas não caía a comida todas as vezes. Algumas vezes acendia e ele não achava a comida. Outras vezes acendia, começou a ficar aleatório. O que aconteceu? A dopamina? Por quê? Agora a expectativa. Será que dessa vez vai cair? Você está descrevendo aí, eu fiz um cruzeiro com a Laura agora e um casal de amigos, a gente foi ali para a América Central e dentro do navio tinha cassino. Eu nunca
tinha entrado num cassino, mas para passar de um salão para o outro, você passava dentro do cassino. Lógico que eu não joguei, eu não gosto de jogatina, não é do meu perfil, não é dos meus princípios. Aliás, até estou muito temerário que o Brasil agora tem um grupo de políticos que está querendo liberar a caça-níquel no Brasil e liberar jogatina. Eu vejo isso com muita ressalva, mas esse seria assunto para um outro debate. Mas está descrevendo aí o que eu via lá naquele monte de aposentado lá, botando moedinha lá e fazendo nas máquinas, esperando. Não estou querendo, por favor, gente, eu não estou querendo ser ofensivo, não estou chamando de macaquinho, não, mas os próprios cientistas que fazem esses estudos, eles usam um símil para poder simular o que poderia ser com o ser humano, porque o comportamento mais próximo do ser humano é dos macacos. Então, quando ele usa ali, é justamente para ter uma ideia como funciona também na mente humana. E você está falando um macaquinho lá, brilhava a luz, ele já estava esperando, será que vem, será que não vem, será que não vem? E só essa expectativa gerava dopamina. Eu entendo por que as pessoas são viciadas em caça-níquel. Você descreveu para mim o que eu vi no navio ali. Que o pessoal ficava lá, pá, e não caía nada, e ela já abria a bolsa aqui e já colocava mais não sei se era um cartão, passava o cartão. Uhum. Eu fiquei de longe olhando uma senhorinha assim, a Laura estava comigo, ela gastou assim, ela perdeu em menos de 3 minutos $150. Eu fiquei de longe assim, foi ela, $150 que eu vi que ela perdeu, que ela passava o cartão, parece lá qual era o crédito dela, né? Uhum. Ela perdeu $150, só esperando sair moedinha ali. As fábricas dessas máquinas se baseiam exatamente nesse princípio. Inclusive, eu ouvi, eu não sei onde eu li agora, eu não me lembro, mas que em Las Vegas, 80% do cassino é máquina de caça-níquel. Deve ser assim, porque pelo menos lá no navio, se eu posso pegar por uma amostragem, havia gente com baralho no canto assim, mas a maioria era caça-níquel. Porque eu nunca tinha entrado num, então eu passei assim, fiquei curioso para ver como é que era. Tinha aqueles caras lá com jogos que eu nem sei como é que joga, um cara com dados, mas assim, a maior parte era caça-níqueis mesmo. Aliás, não, na verdade, foi a segunda vez, porque no Brasil teve uma época que teve um caça-níquel no shopping, eu nem sei como que não é liberado no Brasil, e eles tinham lá uma coisa do Egito, uma exposição do Egito no shopping em São Paulo, e tinha esses caça-níqueis também lá. Agora estou lembrando que eu passei e tinha isso lá. Mas isso é interessante, como é que estão brincando com a mente humana. Sim, e eu vou te contar outra pesquisa que vai ficar mais relacionado ainda, dos pombos. Essa é do Skinner. O Skinner, pessoal, só para vocês saberem, eu brinquei do negócio do cachorro aqui, é porque o Skinner foi um dos grandes pesquisadores do comportamento humano, do behaviorismo, e ele trabalhava com animais. Então, ele começou a perceber, um dos pioneiros, assim, que toda vez que o cachorro via a ração, o que estimulava o cachorro a fazer os truques é que ele oferecia a recompensa para o cachorro, e o cachorro começava a salivar antes de degustar, só com a aparência, só com o cheiro. Então, depois que isso foi percebendo que era o efeito dopamínico, né? Sim. Então, o Skinner condicionou pombos. O pombo bicava na alavanca, caía comida. Dopamina era acionada. Bicava na alavanca, caía comida. Com o tempo, a dopamina caiu, porque você não tinha mais a expectativa. Já sei que, se eu sei que a água está ali, é só abrir a torneira? Sim. Aí o que ele fez? A cada 4 bicadas, caía a comida. O pombo bicava 4 vezes para receber a comida. Aumentou a dopamina. Ele foi aumentando o espaço. A cada, não lembra? Aumentou 10, 15 bicadas. vezes. O pombo começava a bicar mais rápido, porque ele queria chegar na bicada que ia cair Eu não comida. Posso deixar de comparar os caça-níqueis novamente. Exatamente. A gente vê a aflição com que o pessoal pega o dinheiro da bolsa, assim, passa o cartão ali, parece que é uma coisa, sabe? Exatamente. Adalto, só dá uma oportunidade do pessoal participar de casa também. Tem muita gente conosco? Muitas perguntas? Vamos perguntar. Quase 3 mil pessoas. Obrigado aí. Nós temos 3 mil pessoas acompanhando a gente aqui. É um auditório grande. Imagina você dar uma palestra para 3 mil pessoas, né? E aí, galera, nós vamos selecionar algumas perguntas aqui, mas olha, como tem muitas perguntas, não vai dar para responder tudo, mas siga o Adalto lá nas redes sociais, já está aí na descrição desse vídeo, tá bom? Curta lá os vídeos dele, as informações do Instagram. Vocês vão ter coisas boas nesse sentido aí. Vamos lá. Primeira pergunta do Flávio
Desculpa interromper. Eu sei também que está o seu telefone também lá, né? Sim, sim. Uma pergunta, se alguém quiser marcar palestra com você também, tranquilo, Pode tal? olhar. Na verdade, eu coloquei o telefone da consultoria. Tá. Eu tenho uma consultoria, Focus Consultoria. Deixei o telefone, pode ligar, Então, gente, mandar WhatsApp. não adianta querer fazer terapia pelo WhatsApp, não, né? Doutor, o que eu tô... Não, é para marcar a palestra, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá, pergunta, David. Flávio Fernandes pergunta assim, ele mandou até um superchat. Por que a dopamina para de ser produzida no corpo? Flávio Fernandes, eu vou repetir a pergunta dele aqui. E está também aparecendo para vocês aí, já tá fixada a pergunta dele, né? Por que a dopamina para de ser produzida no corpo? Aliás, eu vou até emendar. A dopamina pode parar de ser produzida no corpo? Há pessoas que já não produzem mais dopamina? Sim, você pode ter uma diminuição drástica do nível. A zero? Não, a zero é difícil. A zero é difícil, né? Ela cai a níveis que são basais ou são insuficientes. Uhum. Mas são vários fatores, novamente. Um deles, lembra que eu falei da genética? Uhum. Um gene ativo, que você pode ter, que ele predispõe, que ele aciona a produção, ou você pode não ter. Então, você pode ter uma configuração genética que não leva à produção suficiente da dopamina, assim como outros neurotransmissores. Mas existe uma coisa que também diminui a produção. O que acontece? Quando a pessoa adota comportamentos, especialmente viciantes, aqueles comportamentos que... Porque, assim, a dopamina ela tem duas formas de ser infundida no organismo. Uma é uma forma basal. Mais ou menos 3 a 5 vezes por segundo, ela dá uma descarga pequena. Uhum. Para o quê? Para você se manter. Porque a dopamina tem a ver com a atenção também. Lá naquele sistema que eu falei do controle que está no lobo pré-frontal, a baixa de dopamina aqui está relacionada com o TDAH. Entendi. Tá? Capacidade de manter a atenção. O TDAH, pessoal, o transtorno de déficit de atenção. Então, mas repita aí, você falou que a cada quantos segundos ela... A cada segundo, 3 a 5 infusões de dopamina. Os neurônios liberam naturalmente. Isso é uma pessoa normal? Normal. Você no estado normal. 24 horas por dia. Mesmo dormindo? Mesmo dormindo. Tá? Porque você precisa disso para manter energia. Então eu posso ter sonho dopamínico. A dopamina é a molécula, a gente fala o desejo, a palavra-chave é motivação. Uhum. Ela que te dá motivação para fazer as coisas. Tá. Então você precisa de uma dose basal constante de dopamina. Quando você tem um evento importante que estimula os neurônios da região para produção, aí você tem um pico. Esse pico, aí você fala de 20 a 30 vezes por segundo. O que também é normal se for um evento pontual. Se for um evento pontual. Tá certo. Então, todas as vezes que você tem algum evento motivador, alguma coisa que te motiva fortemente, você tem uma descarga de dopamina desse tipo. Então, você tem as duas formas de descarga. O que acontece é que se você usar muita descarga do tipo exagerada, que é essa pontual, por estímulo, por hiperestimulação... O próprio caça-níquel, toda hora eu estou ali querendo. Ou o celular. Então, se você vive essa vida louca que a gente falou agora há pouco, de sempre querer, precisando, o que acontece? Aquela dose basal começa a diminuir. Por quê? Porque você começa, os receptores da dopamina começam a perder sensibilidade. Porque você está superestimulando as células. E aí que a pessoa fala assim, eu estou desmotivado. Exatamente. Então, as células começam a ficar menos sensíveis. Presta atenção, liga aí. Você vai, estou desmotivado, estou sem... Às vezes está desmotivado porque tem coisas que estão fazendo que a quantidade basal de dopamina esteja prejudicada na sua vida, no seu estilo de vida. Né? Pode ser que você tenha muito tédio. Por quê? Porque você está acostumado a bombar a dopamina. Então, para quem não é cristão, é balada, é bebida todo dia, você começa a se viciar nessa questão de próximo. Aquela história do o que a gente... o melhor da viagem é esperar por ela, né? Uhum. É a expectativa. Porque a expectativa é sempre maior do que a realidade. Não era tudo... A expectativa não é... A festa, né? Na festa, chega na hora, você esperava... Então, tem pessoas que acabam se viciando nisso. O que a droga faz? A droga... Porque quando você despeja a dopamina, o neurônio fabrica, despeja na fenda
de comunicação dos neurônios para ativar o sistema. Você ativa o sistema, mas o próprio neurônio que liberou a dopamina, ele tem recaptadores para recaptar o que está sobrando ali. Fica ali na fenda, na comunicação. Mas ele mesmo despeja e recapta. Entendi. Rearmazena. Isso é normal. O que a droga faz, a cocaína, por exemplo? Ela impede a recaptação. Ou seja, as moléculas da cocaína ficam mais tempo ali na fenda, estimulando o sistema por mais tempo. No lugar da dopamina que deveria... Entendi. Na verdade, não. Estimulando a produção da dopamina. Em excesso. Entendi. Sim, entendeu? Porque esse estímulo de dopamina que vai acontecer normalmente, vai acontecer um estímulo, mas o neurônio vai recaptar o que está ali sobrando e vai voltar à homeostase. Se a droga impede a recaptação, as moléculas da cocaína vão ficar mais tempo ali, estimulando o sistema a produzir mais dopamina. Ou seja, você acabou respondendo os dois riscos aqui, da falta dela e do excesso dela, motivadas por um estilo de vida. Exatamente. E quando você superestimula descarga de dopamina muito tempo, os neurônios os receptores vão perdendo, vão ficando insensíveis, e aí você não tem mais sensibilidade para as coisas pequenas da vida, para as coisas mais simples da vida. Você perde essa... Aí, valeu. Ó, pessoal, muita coisa séria aqui. Para gostar desse conteúdo aqui, curta o vídeo, deixa o seu like, siga-nos nas redes sociais aí e vamos